Olá, olá, 13 de abril de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Usuários do transporte da zona rural e da área Itaquibacanga ficam sem acesso ao serviço na manhã desta terça-feira. Ministra do Supremo Tribunal Federal suspende trecho de decretos sobre acesso a armas que entra em vigor hoje. Em Imperatriz, vacinação da primeira dose é suspensa por falta de imunizantes. Confira ainda uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. CBF divulga a tabela das quartas de final e Sampaio joga domingo em Fortaleza. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pode ter certeza que esse é o desejo de toda a nossa equipe, que você tenha um dia abençoado, que tudo dê certo para você. Hoje é terça-feira, vamos lá, vida que segue, estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Obrigado pelo carinho da audiência, você em todo o estado acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho vamos falar ao vivo de Caxias, da região dos Cocais, da região Tocantina, de Imperatriz ao vivo também, trazendo os principais destaques do dia. Lá em Imperatriz, suspensão da vacina, apenas a segunda dose está sendo aplicada, a gente vai saber os detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Silvio Alves vem aí daqui a pouquinho para atualizar os principais assuntos da área de segurança. Diogo Trim fala de política, tem as notícias do esporte também, a CBF divulgou aí a tabela. O Sampaio joga domingo, partida importante pelas quartas de final lá em Fortaleza contra a equipe do Ceará, mas antes amanhã enfrenta o Motoclube pelo Campeonato Maranhense de Futebol. Olha, usuários do transporte coletivo da zona rural e da área Itaquibacanga estão impedidos de usar o serviço nessa manhã. É isso mesmo. Os trabalhadores de uma empresa ali na região começaram o dia de hoje, essa terça-feira, de braços cruzados. A gente vai falar ao vivo de lá agora do local com o Eduardo Ericeira, que tem mais informações. É a antiga empresa Taguatu, é a Aviação Estrela, portanto, essa paralisação que acontece no dia de hoje. E a gente vai trazer os detalhes, as informações para você aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Está no ponto aí? Vamos então trazer as informações com Eduardo Ericeira. Eduardo, está com um probleminha aqui com o áudio do Eduardo, mas já ele vai falar ao vivo, trazendo os detalhes para a gente. Essa paralisação acontece nos dias de hoje. Vou até falar para você aqui quais são os bairros, as áreas mais atingidas com essa paralisação, para que você tenha uma ideia. É zona rural, Itaquibacanga também, para que você tenha uma ideia. Maracanã, você que mora no Maracanã, você que precisa trabalhar, precisa se deslocar nessa manhã, vai ter problemas, dificuldade. Maracanã, Tibiri, Estiva, Amendoeiras, o Caratatila também, Santo Antônio, bairro do Coroadinho, são alguns dos bairros que estão sem ônibus, gente, nessa manhã. Informação importante que a gente traz ao vivo para você agora aqui no Bom Dia. Agora sim, vamos lá com o Eduardo Ericeira, que está comigo aqui participando e trazendo as informações. Ericeira, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente fala ao vivo aqui da Avenida dos Portugueses, que é um dos braços da BR-135, onde amanheceu com protesto aqui dos rodoviários. São profissionais, funcionários rodoviários da empresa Aviação Estrela, está aqui, eles estão concentrados aqui na Avenida dos Portugueses, a garagem está ali um pouco mais à frente. Eles cobram principalmente, Adalberto, a principal reivindicação é por motivos aí de atraso de salário. Eles estão reclamando que o ticket foi descontado e o salário também. Até agora não se tem qualquer posição da empresa, representantes do sindicato chegaram agora há pouco, inclusive o Marcelo, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, chegou agora há pouco. Alegou, já conversou aqui com os profissionais dessa empresa, da Aviação Estrela, e disse que aguarda a chegada de empresários, de pessoas representantes da empresa, para poder dialogar a respeito deste assunto. Essa paralisação, Adalberto, acaba prejudicando uma grande parcela da população, principalmente aqui da área Itaquibacanga e da zona rural de São Luís. A gente conversou aqui com algumas pessoas, são cerca de 400 funcionários só nessa empresa. Era a Taguatu que operava aqui, houve um desmembramento, segundo eles, e agora se transformou na Aviação Estrela. Atende entre os bairros, como eu disse, da Itaquibacanga e na zona rural de São Luís, entre eles Maracanã, Tibiri, Estiva, Amendoeiras, Caratatila, Santo Antônio, Coroadinho, isso até bairros um pouco mais distantes aqui da área Itaquibacanga e também que não fazem parte da zona rural, mas principalmente atinge aqui os bairros da área Itaquibacanga e da zona rural de São Luís. Eu vou mostrar aqui também como é que está o trânsito, já está bem complicado aqui na Avenida dos Portugueses, nas proximidades aqui da garagem da Aviação Estrela. Vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico João mostrar. Olha como é que já está o trânsito aqui, já está bem complicado, engarrafamento. Policiais militares se encontram aqui no local, mas o trânsito já está bem carregado aqui neste momento. Há agentes também da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes também já aqui no local. Realizar essa negociação, mas ao que tudo indica vai demorar um pouco mais, porque o sindicato alega que está aguardando os representantes dessa empresa.
Adalberto, a gente passou aqui, vindo aqui para a área Itaquibacanga, a gente passou ali, por exemplo, em várias paradas de ônibus, chamar a atenção para duas aqui, em frente ao Ceprama, já na região central da cidade, e também ali na entrada do Gapara, tinham muitas pessoas aguardando, muitas pessoas, usuários do transporte público, aguardando por conta dessa paralisação, certamente vai haver muito prejuízo. E também tinham muitos táxis, lotação, aqueles carrinhos, como é conhecido aqui popularmente, parados aí em frente àquelas paradas de ônibus, que vão dar esse auxílio para aquelas pessoas que de repente necessitam do transporte público, do coletivo, que não vão poder contar neste início de terça-feira. Então, por conta disso, taxilotação, há muitos carros parados nessas paradas de ônibus. Eu chamo a atenção para essas duas, que tinham muitas pessoas, uma grande quantidade de usuários de transporte público aguardando o ônibus, que não vai passar nessas primeiras horas da manhã por conta dessa paralisação. Em frente ali à entrada do Gapara e também lá em frente ao Ceprama, eram duas paradas com uma grande concentração de pessoas. A gente vai continuar aqui acompanhando esse diálogo entre o sindicato, também os funcionários aqui, rodoviários, e de repente chegar algum representante da empresa, a gente traz mais detalhes a respeito dessa paralisação. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, viu, Eduardo? Trânsito complicado, portanto, nesse momento ali na Avenida dos Portugueses, nesse instante, trânsito bastante complicado. Você, se puder evitar a região, melhor. Ali praticamente na entrada do Anjo da Guarda, onde fica ali o acesso a essa empresa. E a gente vai trazer mais detalhes. Olha a imagem mostrando, olha como é que está o trânsito aí. Homens da SMTT já estão no local, mas o trânsito vai ficando mais lento neste período. Há um fluxo grande de veículos nesse instante, seguindo em direção ao Porto de Itaqui, ao próprio bairro do Anjo da Guarda, né? Uma região Itaquibacanga, uma região enorme realmente, que amanhece sem transporte coletivo. E não é só a área Itaquibacanga que amanhece sem transporte coletivo. Como você viu, o Eduardo trazendo informação, outros bairros da cidade que são assistidos também por essa empresa não estão com ônibus circulando nessa manhã de terça-feira. Portanto, a rotina do maranhense é alterada nessa manhã, a rotina dos moradores na capital. Por conta disso, daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo, trazendo mais detalhes dessa paralisação. São 7 horas e mais 7 minutos. Olha, a tecnologia tem sido aliada no sistema de justiça, em especial nesses tempos aí de pandemia. A gente vai ver agora na reportagem como é que os advogados, como é que os juízes e as partes também interessadas estão conseguindo, né, resolver as suas questões, mesmo com o atendimento que não é mais presencial, mesmo com o atendimento à distância. Vamos ver. A plataforma de videoconferência Balcão Virtual presta atendimento a advogados, partes e interessados durante todo o horário de expediente, de 8 da manhã às 6 horas da tarde. Por meio da ferramenta, as secretarias e diretorias judiciais do primeiro e segundo graus prestam atendimento ao público em geral, semelhante ao balcão comum. O acesso remoto e imediato dos usuários surgiu durante a pandemia. Então, a ideia é você simular no mundo virtual aquilo que já existe no mundo real. Então, baseado nessa premissa, todos os tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça do Maranhão, criaram mecanismos de acesso para que a comunidade, né, as pessoas, a população em geral, não somente os advogados, também os advogados, mas a população em geral, pudesse ter um mecanismo de fácil acesso às unidades, às varas, os juizados, os locais onde tramitam os processos para poder pedir informação. Para ter acesso ao atendimento, o usuário pode acessar o site do TJMA, navegar e escolher a área de atendimento, fazer identificação com o nome e usar a senha padrão, que é Balcão 1234. Na sala, ocorre o atendimento normalmente. E aí fica aguardando que a pessoa do tribunal autorize a entrada dela. Fica numa espécie de fila, aguardando a pessoa liberar a entrada. Quando a pessoa libera a entrada, ela entra na videoconferência, do jeito que nós estamos aqui agora, e aí ela pode conversar, pedir a informação que ela precisa, enfim, esclarecer o que ela quiser. Outro serviço também essencial nesse molde online é o telejudiciário, que passa orientações sobre como ingressar com ação na justiça, tipos de processos, documentações necessárias e órgãos competentes para receber e julgar os processos. O telejudiciário é um serviço gratuito do Tribunal de Justiça do Maranhão e atende no número 0800 707 1581. Temos servidoras aqui ao longo do dia, de 8 às 18, de forma ininterrupta. Então, o cidadão liga para nós registramos sua manifestação e assim é repassado para a ouvidoria.
Olha, a gente vai voltar a falar sobre o telejudiciário e esse sistema, porque alguns usuários estão reclamando, inclusive, de que não estão conseguindo acesso, tem dificuldade desse acesso, alguns advogados também. A gente vai ouvir a OAB sobre o assunto também para mostrar o outro lado, né? Mostrar às pessoas, os usuários do sistema, se de fato ele está atendendo essas necessidades, mas já de imediato antecipamos aqui que alguns usuários já pela internet se manifestaram sobre o assunto, dizendo que estão tendo alguma dificuldade. A gente vai saber o que está acontecendo e trazer mais informações aqui no Bom Dia, é claro, né? São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, entram em vigor hoje as novas regras que facilitam o acesso a armas de fogo no país. Pois é, mas alguns trechos de decretos do governo federal foram suspensos pela ministra Rosa Weber. Vamos saber mais detalhes sobre esse tema que é polêmico, inclusive com o Eduardo Bueno. Olá, Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia a todos. Segundo a ministra Rosa Weber, que suspendeu alguns trechos desse decreto, o decreto, então, contém informações que exorbitam o poder do presidente da República. São medidas que deveriam, pelo menos, terem sido levadas ao Congresso para depois terem sido aprovadas. Outro quesito também que foi apontado pela ministra Rosa Weber é que o decreto ele enfraquece o poder do Exército na fiscalização da compra de munições e armas. Ela disse que esses decretos têm o propósito, de promover a compra de armas, eles são incompatíveis com os sistemas de controle e fiscalização do Exército. Ela disse também que o modelo contemporâneo de segurança pública preconiza principalmente o controle rigoroso do acesso a armas e munições, porque isso tem efeitos prejudiciais na segurança da comunidade. Ela destaca ainda que o Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo e que deve, então, ser seguido. Então, vou citar aqui alguns trechos do decreto que foram suspensos pela ministra Rosa Weber, como, por exemplo, a compra de projéteis para armas de 12,7 milímetros, também a autorização de prática de tiro recreativo e clube de tiro, independente de prévio registro dos praticantes. A gente lembra que, atualmente, os praticantes eles precisam, então, fazer um registro, fazer um cadastro e esse decreto, então, flexibilizava essa atividade, também a dispensa prévia de autorização do Comando do Exército para adquirir armas de fogo, que nesse momento continua valendo. Então, para quem pretende adquirir armas de fogo, precisa ainda de autorização do Exército. Aumento do limite máximo de munições que podem ser adquiridas anualmente para quem já tem porte de arma, continua valendo o que era anteriormente definido, e também a aquisição de munições por entidades e escolas de tiro em quantidade ilimitada, quer dizer, de acordo com esse decreto, que tinha validade de 60 dias, qualquer escola de tiro poderia, então, adquirir uma quantidade ilimitada de munições. A sessão plenária do próximo dia 16 de abril, então, vai analisar essa pauta. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Você ligado no Bom Dia, são 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Nós vamos acompanhar agora os números da vacinação aqui na capital em relação à Covid-19. Olha só, 736.826 doses aplicadas, em São Luís 153.004. Esse número é oficial da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde também. Agora os números da Covid em todo o estado, o boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde é esse aqui, 250.868 o número de casos, o total, recuperados 226.812, os casos ativos somam agora 17.455, 6.601 o número de óbitos, os novos casos, 169 em São Luís, 169 também em Imperatriz e nas demais regiões, 1.144 é um número realmente muito alto ainda relacionado a essa pandemia. Todo cuidado é pouco, hein? Ocupação de UTIs, agora a gente observa aqui no detalhe para você, as UTIs lá em Imperatriz, 72, 58 ocupados, leitos livres 14, a ocupação de 80,56. A gente continua falando de leitos de UTI, agora acompanhando na capital e no interior do estado, o número da capital, 271, 243 leitos ocupados, 28 livres, 89,67% de ocupação, quase 90% de ocupação, portanto, desses leitos de UTI. Em São Luís, esses números variam a cada instante e a gente mostra mais um dado para você aqui na nossa tela do Bom Dia, sempre atualizando para você. Nas demais regiões, 243 leitos, 154 ocupados, 89 livres, a ocupação de 63,37%. A gente fica sempre atento a esses números quanto à Covid-19, aos leitos ocupados. É importante que a gente traga essa informação para você, atualize o tempo inteiro essa informação.
E um levantamento realizado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão apontou que no mês de março o estado teve o segundo maior índice de mortes desde 2003. Essa taxa só foi menor que em maio do ano passado. Os números que explicam aí a alta letalidade da pandemia aqui no Maranhão. No mês de março, o número de registros de óbitos é quase metade do número de registros de nascimentos no Maranhão, desde 2003, quando este levantamento começou a ser feito. Esta é a segunda menor diferença entre quem nasceu e quem morreu no estado. Para se ter uma ideia, março só perde para maio do ano passado, reflexo direto do aumento do índice de mortalidade desde a chegada da pandemia. Uma série histórica do Registro Civil, iniciada em 2003, registrou dados inesperados. A diferença entre nascimentos e mortes ficou um pouco acima de 3.800 casos. Os dados estão no portal da Transparência do Registro Civil, base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos cartórios de registro civil do país, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Esses números realmente eles são muito impactantes. Essa aproximação do número de nascimentos e óbitos demonstra em primeiro lugar, o grande aumento de óbito que nós tivemos no nosso estado no mês de março e também demonstra uma diminuição muito forte no número de nascimentos nesse período. A diferença só não foi maior porque a pandemia não barrou o sonho de muitos. Foi o caso de Joyce e o Anderson. A gravidez do primeiro filho iniciou em junho de 2020, 4 meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Maranhão. Miguel Magalhães nasceu em fevereiro e, apesar dos temores e incertezas sobre a Covid-19, a família segue feliz e realizada. A gente realizou nosso tão sonhado sonho de sermos pais em meio a um cenário caótico. Trabalhei meus 9 meses com bastante medo, por ser mãe de primeira viagem, mas graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo e a gente vai passar isso juntos. O IBGE confirma que nas últimas décadas o comportamento era de crescimento de estabilidade entre nascimentos e mortes. As próximas pesquisas trarão uma realidade mais acentuada destes números. No ano passado, o IBGE divulgou muitas estatísticas específicas da pandemia, como a PNAD Covid, que foi até criada. Mas nessa parte de registro civil, muito provavelmente vai se manter o calendário de divulgação. Por quê? Porque essas estatísticas, elas se desdobram em outros estudos que são de longo prazo. Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7h17. Nós vamos agora para Imperatriz e a região Tocantina. Quem traz o destaque de lá é Geisel Nascimento, que começa falando, infelizmente, né, Geisel, sobre a suspensão da vacinação para quem vai tomar a primeira dose. É isso? Bom dia. É isso mesmo, Adalberto. Bom dia para você, uma ótima terça-feira. A gente começa fazendo esse destaque. Olha, atenção toda a população de Imperatriz, que a aplicação da primeira dose está suspensa novamente até a chegada de uma nova remessa de vacina. A Secretaria Municipal de Saúde aqui do município vai divulgar no site oficial e redes sociais da Prefeitura o novo cronograma quando essas doses chegarem. Então, fiquem atentos. E segue a campanha com a aplicação da segunda dose. Atenção, idosos e profissionais da saúde que já tomaram a primeira dose, agora estão nessa fase da segunda. Então, procure o local mais próximo e não deixe de completar a sua imunização. Hoje será em 4 endereços, na modalidade drive-thru, na Universidade Selma e na Faculdade FERT. Presencial nas escolas Madalena de Canossa, no Parque Santa Lúcia, e na Escola Maria Francisca Pereira, ao lado do cemitério Campo da Saudade. E uma última informação, Adalberto, houve uma fiscalização do centro comercial em pontos estratégicos no fim de semana e até ontem 17 residências foram denunciadas por aglomeração, festas particulares. Toda a equipe chegou lá, pediu para que houvesse o encerramento, foram conversados. O governo municipal pede que as pessoas tenham realmente consciência em relação a essas festas particulares. Em relação ao comércio, está tudo ok, todo mundo obedecendo todas essas restrições. Então, 17 residências aí, festas foram canceladas, viu, Adalberto? A gente espera que as pessoas realmente se conscientizem. Eu volto no estúdio na capital com você, Adalberto Melo. Obrigado, Geisel. Não há clima nenhum para a festa, inclusive você coloca em risco a sua vida dos outros também, né? Lamentavelmente. Obrigado, Geisel. Geisel Nascimento está com a gente aqui em Imperatriz e falou ao vivo aqui no Bom Dia. Já já a gente vai falar ao vivo de Caxias, da região dos Cocais, trazendo informações para você também.
São 7h19. Você sabe que a Receita Federal alterou a data de entrega da declaração do imposto de renda, não é? Mas o calendário da restituição, esse não foi alterado. É um dos destaques do nosso giro de notícias que você confere agora. Todas as unidades dos restaurantes populares do Maranhão passaram a oferecer jantar ao valor de R$1. A medida é mais uma das ações anunciadas pelo governo do estado como forma de enfrentamento à pandemia e seus impactos. Até então, apenas os restaurantes de São Luís ofereciam jantar e as medidas adotadas contribuem para minimizar os impactos sociais e econômicos da pandemia entre a população. O estado conta com 55 restaurantes populares. A decisão da Receita Federal de adiar em um mês o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física não alterou o calendário de restituições. O contribuinte continuará a receber o reembolso em 5 lotes mensais, de 31 de maio a 30 de setembro. Segundo a Receita, quanto antes enviar a declaração, mais cedo o contribuinte receberá a restituição. No primeiro lote, no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com mais de 60 anos de idade, as pessoas com deficiência física ou doença grave e os contribuintes que tenham o magistério como fonte principal de renda. A Caixa realiza hoje mais uma etapa do pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em abril irão receber os recursos nas contas poupanças sociais digitais referentes à primeira parcela do programa. As famílias em geral recebem R$ 250. A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375. Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta terça-feira serão liberados a partir do dia 12 de maio. São 7h21. No próximo bloco nós vamos falar ao vivo da região dos Cocais, trazendo informações para você de Caxias, hein? E mais, vem aí Silva Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. A gente dá um tempinho rápido e volta já já. São 7h21 em todo o Maranhão. Imagens ao vivo a gente tem agora da Avenida dos Portugueses aqui na capital maranhense. O trânsito lá está meio pesado por conta de uma paralisação que acontece aí dos rodoviários de uma empresa que atende a zona rural, Aritaquibacanga e outros bairros da capital. Nós voltamos já já ao vivo com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7h25. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Já voltamos com o nosso Bom Dia, agora para falar de segurança. Aqui no estúdio comigo Silva Alves e a gente começa falando sobre um caso de um entregador que foi assaltado na capital. Quer dizer, estão atacando taxista, estão atacando quem trabalha no motorista de aplicativo e agora também entregador, Silvana. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. A coisa não está fácil para os entregadores, não é? Você sabe que essa é uma outra atividade que cresceu bastante também em função da pandemia, o desemprego. As pessoas migraram para esse mercado, adquiriram moto, muitas dessas motos são financiadas, outras são até alugadas, para poder lutar pelo pão de cada dia. E acontece que eles acabaram se tornando alvo também desses bandidos. Já tem casos onde eles são parados no meio da rua, em pleno trânsito, e aí são obrigados a descer da moto, entregar. Em outros casos, eles são vítimas de emboscada, não é? Que eles pedem, fazem um pedido da comida, e quando chega lá, na verdade é uma esparrela, ele acaba sendo abordado lá, roubam a moto, roubam a comida e ainda o dinheiro. Esse caso aí aconteceu lá na Vila Vicente Fialho, e a sorte é que a moto dele tinha rastreador, e aí o pessoal da Rotan descobriu a moto já ontem à noite, lá numa casa na Santa Clara, onde haviam essas duas mulheres que foram conduzidas para a delegacia, e a moto já estava guardada lá dentro da casa delas. Ele foi chamado à delegacia, recuperou a moto dele, mas esses indivíduos foram crimes continuados, Roberto. Eles pegaram um Onix, que era do motorista de aplicativo. A gente vê aquele branco que a gente viu na imagem. Exatamente. O Onix, eles roubaram essa moto e depois tentaram tomar uma outra também, ali nas proximidades do retorno ali da Forquilha, que só não foi levada essa segunda moto porque ela tem um dispositivo também de rastreador e a moto caiu e ela não ligou mais, senão eles tinham levado também outra moto. Então há um número muito grande de ocorrências aí nesse sentido, que inclui o aplicativo e mais o pessoal que faz também esse serviço aí, que é o serviço de moto entrega. Que situação, né?
Silvana, em Timon, a polícia conseguiu localizar um carro roubado com mais de 1.000 doses de vacina contra a gripe. Dá uns detalhes para a gente aí. Exatamente. A polícia ainda não entendeu muito bem qual era o objetivo. Se eles pensavam que era a vacina da Covid, não é? E, na verdade, essa é a vacina da gripe, né? E quando eles descobriram, eles acabaram abandonando o carro, abandonando também as doses da vacina. Ou se, no caso, como está tendo a operação lá em Timon, desde o mês passado, a polícia está lá com mais de 40 homens da Força Estadual de Segurança, né, fazendo contenção, e mais o pessoal do 11º BPM, pode ser também que eles tenham sido obrigados a fazer o abandono desse carro aí com a vacina. Foi aberto o inquérito está aberto lá pela Polícia Civil para tentar descobrir imagens de câmera de segurança, rastrear a imagem desses indivíduos para que eles possam ser identificados e, consequentemente, também indiciados em inquérito. Obrigado, viu, Silvana? Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silva Alves conosco aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 28 minutos. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Sailândia, Codó, você que está em Brejo acompanhando a nossa programação, os amigos que nos acompanham aí em Santa Inês também acompanhando o nosso Bom Dia nessa manhã de terça-feira. A gente vai agora à região dos Cocais ao vivo com a Raquel Souza, que está comigo aqui, participa aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Olá, Raquel, bom dia. Olá, bom dia a você, Adalberto, bom dia a todos. Olha só, por conta ainda da alta de internações, o número de mortes aqui em Caxias, um novo decreto da Prefeitura foi editado, né? Prorrogando então as medidas restritivas no comércio e em alguns estabelecimentos. Então, esse período começou ontem, segunda-feira, e se estende até o domingo, né, dia 18. As escolas da rede pública continuam sem aulas presenciais, o comércio lojista funciona em horário normal, mas atendendo às medidas de distanciamento e sanitárias, supermercados, restaurantes, lanchonetes e igrejas, né, com apenas 50% da capacidade de atendimento e bares atendendo apenas por delivery. As academias que estavam fechadas reabriram ontem, mas também cumprindo aí as medidas sanitárias. E mudando de assunto, o município de Caxias também começou ontem a vacinação contra a gripe comum e esse processo segue até o dia 9 de julho. Então, nessa primeira etapa, o Estado enviou 6.750 doses. Somente em Caxias, nessa primeira etapa, devem ser vacinadas 23.215 pessoas. A coordenação da vigilância epidemiológica reforça a importância de se levar o cartão do SUS, a carteira de vacinação e documento, né, com identificação com foto. Lembrando que esse processo de vacinação acontece em todas as 37 unidades básicas de saúde do município, zona urbana e rural. E essa imunização contra a gripe está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 horas até o meio-dia e das 14 até as 18 horas. E agora, atualizando sobre os casos de Covid em Caxias, somam agora, né, de ontem para hoje, já ultrapassou 9.000 casos. 9.038 casos de pessoas infectadas e nas últimas 24 horas, 6 novas mortes, totalizando 255 óbitos, infelizmente, Adalberto. Lamentável. Obrigado, Raquel. Você viu a informação aí, né? Novo decreto funcionando lá em Caxias e a Prefeitura, portanto, definiu o serviço de delivery como serviço essencial. A gente fez uma reportagem sobre o assunto, vamos ver. Serviço essencial. É assim que a Prefeitura Municipal de Caxias vem definindo o serviço de delivery. No novo decreto publicado neste domingo e passa a valer até o dia 18 de abril, não há restrições para o serviço. Poderão funcionar até os domingos. Uma verdadeira exceção no cenário pandêmico. Os serviços de delivery e drive-thru tiveram um efeito reverso, enquanto outros setores da economia sentem na pele os impactos da crise sanitária. Estes serviços passam por um impulsionamento a cada dia. Em plena pandemia, o Cláudio teve que mudar a rotina. A empresa de turismo já não estava contribuindo no sustento. O jeito foi ter que se reinventar. Agora ele administra uma empresa de delivery. A ideia deu certo. Cerca de 10 empresas já se tornaram clientes. Aí a gente está executando, graças a Deus temos alguns clientes e todo dia temos feito esse trabalho e temos subsistido através desse trabalho. O Henrique viu o serviço com uma luz no final do túnel. Estava desempregado há 3 anos. Já não tinha mais expectativas para o mercado de trabalho. Uma dificuldade no nosso país é muito grande para arrumar emprego. Aí eu achei uma solução que foi partir para as entregas.
Segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, o número de microempreendedores aumentou na pandemia. Cerca de 15,56% resolveram arregaçar as mangas e apostar no próprio negócio. São 7h32, 7h32. A pergunta que eu faço agora é: será que vai chover? Em Imperatriz há o predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Dá uma olhadinha aqui, ó. Centro de Imperatriz agora, céu azul, céu claro aí, sol brilhando e a temperatura lá em cima, a mínima já é 24. Significa que a sensação térmica é no mínimo de 27. E 35 de máxima, gente. O calor continua lá na região Tocantina. Obrigado aos amigos pela audiência aí em todo o Maranhão, em especial nesta região. Em São Luís, há o predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, que poderão ser acompanhadas, inclusive, de trovoada, hein? 25 de mínima, 31 de máxima. Área Itaquibacanga, você tem aí imagens do céu azul em São Luís do Maranhão, também com a temperatura muito alta. Em Açailândia, nesta manhã, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também chove rápido durante a noite em Açailândia. 24 de mínima, 32 de máxima e a imagem ao vivo mostrando que o sol já deu suas caras por lá. É sempre uma imagem bonita essa lá de Açailândia, do clima ao vivo, e a gente mostra aqui do Bom Dia em tempo real a imagem para você. Vamos para mais 3 cidades? A gente começa hoje com Bacabal. Por lá o predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Olha a mínima, 23 e a máxima de 33 graus em Bacabal. Itapecuru-Mirim, hoje com predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também a qualquer momento, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 25, máxima de 31 graus. A gente falou ao vivo ainda há pouco de Caxias. Hoje por lá, há o predomínio de muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada a qualquer momento. Um abraço você que nos acompanha aí em Caxias, hein? Mínima de 26, a máxima de 35 graus. Vamos para o intervalo? Na volta você vai conferir uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula. E vem aí John Coutrin também para falar dos bastidores da política. A Comissão de Constituição e Justiça concedeu parecer favorável a decreto de calamidade pública em 5 municípios devido à Covid-19. A gente atualiza tudo para você já já. Imagens ao vivo a gente tem de Imperatriz, Avenida Bernardo Saião. Nesse instante você confere aí a imagem de Imperatriz. O dia está começando também na região Tocantina e o Bom Dia volta já já. São 7h mais 37 minutos, você acompanhando ao vivo o Bom Dia Maranhão para todo o estado. A partir de agora, a Difusora FM está conosco também. Nós vamos entrevistar o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula. O Maranhão alcançou a marca de 250 mil casos de pessoas com Covid-19. Na verdade, ultrapassou essa marca de 250 mil casos. E a gente vai conversar agora com o secretário Carlos Lula ao vivo aqui no Bom Dia e também na Difusora FM. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, lá em Imperatriz, ontem tivemos a suspensão da vacinação, né? Eu queria que o senhor, mais uma vez, reforçasse as pessoas por que razão isso aconteceu e se há alguma previsão de volta de aplicação da primeira dose. A gente, de fato, tem esperado por essa manchete aqui no estado. Isso não é uma notícia ruim. É uma notícia de que, de fato, a gente está conseguindo vacinar. E a gente tem esse pedido, na verdade, para todos os prefeitos do Maranhão para acelerarem o processo de vacinação. Das vacinas que nós já entregamos, que já foram mais de 1 milhão de doses, nem 70% chegou ainda a ser aplicado. Pelo menos esse número não está no sistema do Ministério da Saúde. A gente tem aguardado o Ministério fazer a entrega de mais doses. De fato, isso tem sido muito lento, tem sido num número bem abaixo do que a gente esperava. Infelizmente, as previsões do Ministério elas têm diminuído semana após semana. E no domingo, o presidente, na verdade, o ministro da Saúde deu uma entrevista já dizendo o seguinte, que é muito provável que até junho a gente tenha essa imprecisão sobre o número de doses a chegar semana após semana. Então, a gente tem feito esse pedido ao Ministério da Saúde também para poder entregar mais doses e a gente poder vacinar mais rápido a população. Então, resumindo, não há previsão de volta de vacinação da primeira dose lá na região Tocantina, ainda? A ideia, na verdade, é que a gente possa receber novas doses essa semana e, então, fazer a entrega, a distribuição aos municípios. O que nós recebemos na semana passada foi um número muito, mas muito pequeno, quase irrisório, e praticamente tudo de D2.
ou seja, eram doses, na verdade, para a segunda aplicação. Então, a gente espera que na entrega dessa semana, o Ministério tem feito essa entrega semanal, infelizmente em doses muito baixas. A Coronavac, ela praticamente já encerrou a produção para o primeiro semestre, a gente vai ter quase nada em maio e junho. Agora a gente depende da Fiocruz. E a Fiocruz, infelizmente, desde o mês de janeiro, ela não entregou em janeiro, não entregou em fevereiro, entregou em março, número menor. Abril já diminuiu a sua projeção também. A gente espera que ele melhore essa produção e possa fazer entrega de mais doses para a gente, então, poder imunizar a população. A gente tem quase 251 mil casos aí no total no estado do Maranhão. Hoje, há uma região mais crítica do que a outra ou há um equilíbrio aí em relação à quantidade de casos da Covid-19 nesse momento no Maranhão? Em verdade, dessa vez, diferentemente do ano de 2020, a gente teve praticamente o estado todo sendo acometido da doença ao mesmo tempo, que foi a razão da gente ter causado tanta preocupação, sobretudo em razão da variante P1. A variante P1, a oriunda de Manaus, ela já é responsável por mais de 60% dos casos no estado, ela já é dominante. Ela é dominante no Maranhão, como ela é dominante no Brasil. Ela é mais letal, ela é mais transmissível. Então, acaba que aconteceu quase como uma explosão, e não da maneira mais lenta como foi em 2020. De todo modo, o norte do estado e o sudeste do estado, no caso São Luís e Imperatriz, que eram regiões que preocupavam, elas aparentemente conseguiram uma estabilidade, diminuiu o número de pessoas sendo acometidas da doença, portanto, diminuiu o número de internação, nada ainda que cause tranquilidade, mas diminuiu. Hoje a gente tem cerca de 200 leitos de enfermaria vagos, somando as duas cidades, mas a gente tem uma preocupação a leste e a oeste, ou seja, a gente ainda tem a preocupação com a região de Caxias, ali toda aquela região fronteiriça ao Piauí, e tem também a preocupação com a Baixada, que ela aparentemente começou a ter explosão de casos com 2 ou 3 semanas de atraso. Isso quer dizer que a gente está no pior momento, nesse momento, na Baixada Maranhense. A última vez que o senhor deu essa entrevista para nós e para a Difusora FM, o senhor falava sobre a preocupação quanto aos kits, né, das UTIs e também a possibilidade de falta de oxigênio a médio prazo, pelo menos. Como é que está essa situação? Eu queria que o senhor atualizasse para nós, porque realmente chama a atenção e é preocupante esse caso. Então, ontem, já à tarde da noite, eu me reunia com a equipe para tratar exatamente de kit de intubação. Infelizmente, o Ministério não conseguiu solucionar. Eu saí da reunião com o Ministério já tarde da noite para tratar desse assunto. A perspectiva do Ministério, infelizmente, ainda é para algumas semanas. A solução que nós havíamos dado, o Ministério, de fato, concordou. Ele vai fazer uma compra internacional, mas ainda não há data prevista para a chegada desses insumos ao país. Então, o que houve de insumo distribuído, na última semana não houve nada distribuído aos estados. Nessa semana vai ser muito pouco. A brincadeira é que não dá nem para tapar o buraco do dente, né? Tão pouco que não dá para tapar o buraco do dente. O que foi de insumo para São Paulo na última distribuição deu para algumas horas, não deu sequer para algum dia. De modo que a gente se reunia aqui e articulava uma compra internacional, provavelmente pelo próprio estado do Maranhão, para a gente conseguir fazer frente a isso. A gente tinha a nossa perspectiva de ter 3 semanas de estoque. O problema é que a gente já está indo para a segunda semana, então a gente já começa a olhar com bastante preocupação. De toda sorte, eu acredito que a gente vai conseguir ultrapassar essas semanas com essas compras que a gente pretende fazer fora do país. De outro lado, o oxigênio era uma preocupação não em nossas unidades, mas em unidades municipais. E a gente tem feito a entrega desse oxigênio aos municípios. Muitos municípios fizeram a solicitação para a gente e a gente está fazendo o abastecimento desses cilindros, sobretudo nos municípios menores. Muitos já têm procurado a Secretaria de Estado de Saúde e a gente está fazendo essa entrega de modo que a gente não teve problema no abastecimento de oxigênio, graças a Deus, em razão desse mecanismo que a gente resolveu adotar de fazer essa doação de oxigênio aos municípios. Na semana passada, 2 reuniões aconteceram virtual com os governadores para tratar da compra da vacina russa, não é? A que conclusão se chegou? Como é que está essa situação? E o Maranhão vai ter mesmo essa oportunidade de fazer essa compra? Em que processo está isso agora, secretário? Então, quando a gente decidiu fazer a compra da vacina Sputnik V da Rússia, foi exatamente para poder acelerar o processo de vacinação. A gente temia
o que está acontecendo e o que vai acontecer nas próximas semanas. A gente tem um apagão de vacinas. A gente não conseguiu vacinas durante o primeiro semestre. Então, é uma ajuda, na verdade, ao Ministério da Saúde, que aparentemente já disse que pretende atravessar a nossa compra, né? Atravessar a compra de 9 estados e adquirir essas doses da Sputnik V. De todo modo, apesar da vacina estar sendo utilizada já em 40 países, está sendo utilizada no México, está sendo utilizada na Argentina, está sendo utilizada na Rússia, tem registro definitivo em outras agências, não se sabe por qual razão a própria Anvisa resolveu burocratizar a entrada dessa vacina no país. Então, em contrariedade à lei, em contrariedade à própria resolução da Anvisa, a Anvisa achou por bem fazer uma visita à sede da vacina na Rússia para verificar o processo de produção da vacina, para então verificar sua segurança, seu protocolo de segurança. A gente acha que isso é uma burocracia, a gente está vivendo uma pandemia, a gente tem uma lei, na verdade, que assegura que essa vacina poderia já estar sendo importada, e a gente lamenta essa posição da Anvisa. Ela já deveria ir essa semana, não é mais essa semana, é só na semana que vem, então tudo isso atrasa. O que a gente precisa é imunizar a população. Então não tem como, nesse momento, a gente estar criando barreiras que seriam barreiras que a gente poderia entender até se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, se a gente estivesse vivendo outro momento. Mas nesse momento de urgência, de necessidade, de gravidade, o número de óbitos, a gente está com a média de morte de 3 mil por dia nas últimas semanas. 3 mil óbitos por dia. Se a gente multiplicar isso por 30, a gente vai chegar perto de 100 mil óbitos no mês só. Então, se isso não for a razão de urgência para a gente importar logo o máximo de vacinas que a gente puder, eu não sei mais o que é razão de urgência. Então, assim, eu lamento a posição da Anvisa, discordo dela, mas a gente se submete à sua decisão. Ela é a autoridade para fazer a importação da vacina e a gente depende da posição dela para fazer essa importação. Ela vai lá visitar a fábrica na Rússia, né? Verificar a vacina rodando lá numa fábrica para verificar a razão da sua segurança. É estranho, eu lamento, mas é a posição hoje da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a realidade que se tem hoje, né? Secretário Carlos Lula, obrigado pela entrevista aqui na Difusora FM e na TV Difusora também. Eu que agradeço. Conversamos com o secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado, no programa de Bom Dia Difusora, nesse instante, e aqui no Bom Dia Maranhão, também ao vivo. Vamos agora falar de política. A participação é de John Coutrin e você acompanha aqui no nosso Bom Dia. João, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, João, o Senado só pode investigar destino de recursos federais? É a opinião do governador Flávio Dino? Isso Vamos contextualizar. Mesmo. Isso. No contexto da CPI da Covid, que está gerando, Adalberto, tanta polêmica, né? Tanta polêmica. Ontem o próprio presidente Rodrigo Pacheco consultou ali os técnicos legislativos para saber se o Senado pode investigar mesmo. Porque ali, no regimento da Casa, Adalberto, artigo 146, que disse que não compete aí a Câmara investigar, por exemplo, questões pertinentes a estados, atribuições do Poder Judiciário, né, são esses exemplos aí que nós citamos, e no caso enquadraria aí a inclusão de estados e municípios na CPI da Covid. Isso está sendo discutido, hoje a possibilidade de leitura para a instalação da CPI, e o Rodrigo Pacheco ainda está nessa dúvida, né? O Senado está nessa dúvida. Na opinião do governador Flávio Dino, ele entende que não tem nenhum problema em investigar governadores e prefeitos. Eu também até acho, até entendo, tenho convicção de que deve investigar sim. Mas na questão, segundo o governador, que caberia às assembleias e às câmaras municipais. No caso do Senado, só se envolvesse recursos federais. Aí tudo bem, né? Ele entende sim, pode, mas na opinião dele, o que se enquadra naquilo que nós falamos do artigo do Regimento Interno 146 do Senado. Tá certo. Então, isso pode acabar gerando um problema, uma dificuldade, Adalberto, em relação a isso. Diante disso, paralelo a isso, Adalberto, né, do requerimento que foi proposto pelo senador Alessandro Vieira e Randolfo Rodrigues, né, há também outros requerimentos para a instalação de outras duas CPIs. Por exemplo, o senador Roberto Rocha, do Maranhão, que é uma comissão parlamentar mista, né, que envolva deputados e senadores para investigar governadores e prefeitos. O Eduardo Girão também já conseguiu assinaturas
para incluir, né, esses dois entes. E isso vai ser discutido ainda no Senado. Qual é a avaliação? A avaliação é que se você vai investigar todo mundo, né, acaba investigando nada. Ou seja, a CPI aí prolongaria muito, ficaria até o final do ano, aí debatendo temas aí paralelos, desconexos, e acabaria não indo ao foco principal. Ou seja, acabaria tumultuando a possibilidade, inclusive, de parlamentares da base do governo Bolsonaro tentar obstruir hoje, já que hoje a indicação dos membros que formarão a comissão, ou seja, tentarão tumultuar aí, para que, na verdade, não aconteça a CPI agora. O certo, Adalberto, é que talvez a CPI deveria acontecer um pouquinho mais na frente, né? Porque hoje nós estamos no meio da pandemia dessa, que vai tirando foco, criando conflito entre os poderes, como nós estamos vendo, e aí talvez não seja importante esse tanto de CPI que acaba desvirtuando, desfocando e acabando não investigando nada. Talvez não seja o melhor momento, a não ser que fosse uma CPI que todos estivessem unidos, concordando com o tema principal, que seria, nesse momento, investigar as responsabilidades atinentes ao governo federal. Para encerrar, a gente está com o tempo hoje meio apertado, mas a CCJ concedeu parecer favorável a decretos de calamidade pública em 5 municípios devido à Covid-19, não é isso, John? Por exemplo, Colinas, Vargem Grande, Palmeirândia, Picuaçu, né, são esses municípios aí que tiveram os decretos legislativos pareceres favoráveis pela Comissão de Constituição e Justiça ali da Assembleia Legislativa do Maranhão. Já citou aqui, Adalberto, várias reuniões da CCJ para avaliar, não é, essa questão de decreto de calamidade. Além disso, um projeto do deputado Ciro Neto foi colocado em pauta ontem na Assembleia que prorroga o pagamento para médicos, né, que atuaram, atenderam aí na linha de frente da Covid-19, que foram infectados, né, que foram, de certa forma, atingidos por essa pandemia. Então, foram alguns dos projetos colocados em pauta, decreto de calamidade, e também esse projeto do deputado Ciro Neto ontem na CCJ. Importante lembrar que a Assembleia continua com seus trabalhos. A Câmara Municipal de São Luís teve os seus trabalhos presenciais suspensos, prorrogados por mais uma semana. Nessa semana ainda, a Câmara Municipal trabalha de forma remota, mas os trabalhos aí continuam, né, na prestação de decretos, na prestação aí de projetos importantes relacionados à Covid-19 e à pandemia. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã, você ligado com a gente, ligado aqui no Bom Dia Maranhão, ligado na TV Difusora. Hoje é dia de transmissão de Libertadores da América aqui na Difusora, hein? Olha, o artilheiro do Santos na Libertadores do ano passado deve voltar ao time hoje no confronto de volta com o São Lourenço da Argentina, a partida que é válida pela pré-Libertadores que acontece em Brasília, com transmissão do SBT. Depois do último treino em Santos, todos a caminho de Brasília para um momento decisivo na temporada. Enquanto isso, na internet, o presidente do Santos, Andrés Rueda, mostrou abertamente o fluxo de caixa do clube. O time da Baixada Santista precisa organizar as contas e, para isso, aposta no futuro. Nosso foco será sempre olhar para frente e resolver os problemas atuais, deixando as questões do passado ao Conselho Deliberativo e à Justiça. O clube precisa de caixa. A Libertadores é prioridade. Após vencer o São Lourenço por 3-1 na Argentina, o Santos pode perder até por 2-0, que leva a classificação para a fase de grupos, garantindo um total de 23 milhões de reais aos cofres do clube. Missão para o técnico Ariel Roland, que falou com exclusividade para o SBT. E agora temos que tratar de fazer um grande partido amanhã contra um rival de muita experiência. É jogo que hay que estar muy concentrados para poder definir la serie y poder entrar en la fase de grupos de la Copa. O Santos, que voltou a disputar o Paulistão nesse final de semana, poupou os principais jogadores para que pudessem treinar para a Libertadores. Apenas Caio Jorge atuou na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi a estreia do atacante na temporada, recuperado da lesão na coxa. Soteldo também pode começar jogando e Marinho retornou na semana passada em Buenos Aires. Seria a volta do trio de ataque que fez sucesso em 2020. No ano passado, cada um disputou mais de 40 jogos e juntos fizeram 40 gols. Os três não aparecem na mesma escalação desde fevereiro. Pela primeira vez, Roland terá essa opção.
Soteldo vai ir melhorando com os treinos. O treinador disse que Soteldo está bem melhor, apesar do tempo parado. Mas revelar quem vai jogar contra o São Lourenço só amanhã. Amanhã, quem joga, quem não. No caso, hoje, dia do jogo, né? Agora é hora de falar da maior competição regional do país no primeiro semestre. A CBF divulgou os detalhes dos confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Vamos ver como é que ficaram os jogos? Na tela para você, olha só. O Sampaio vai jogar com o Ceará, não no sábado, agora no domingo, 4 horas da tarde. No sábado acontecem as outras 3 partidas entre Bahia e CRB, Fortaleza e CSA e a partida entre o Vitória e a equipe do Altos do Piauí. Como o jogo do Sampaio ficou para domingo, no sábado a gente transmite, que é o dia de transmissão, inclusive liberado pelo SBT, nós vamos transmitir Fortaleza e CSA. Claro que aqui à distância, desejando boa sorte para o Sampaio Corrêa, que já começou a semana de preparação para os jogos, né? No meio da semana, no caso amanhã, tem um jogo válido pelo Campeonato Estadual. E no final de semana, no domingo, o jogo contra o Ceará, lá em Fortaleza, pelas quartas de final. Jogadores da equipe boliviana se reapresentaram no CT do clube, e inclusive mais um dia de treinamentos hoje para a partida de amanhã. E domingo o time tem um jogo decisivo pela Copa do Nordeste contra a equipe do Ceará. A gente vai ouvir agora o goleiro da equipe boliviana, o Mota, que vai falar para a gente sobre os jogos aí do Sampaio, no caso amanhã contra o Moto Clube e também no domingo já pela Copa do Nordeste. Vamos ouvir o goleiro. Foi um jogo difícil, uma equipe do CSA, equipe qualificada, mas graças a Deus a classificação veio, não foi o nosso melhor desempenho, né? A gente sabe disso, os atletas sabem, a gente sabe que precisa melhorar bastante, mas graças a Deus classificamos, que era o principal do clube. E agora a gente tem um clássico aí contra o Moto. Estamos bem preparados e vamos forte para esse jogo aí, para esse clássico, e espero que a gente saia com a vitória. Lembrando que as duas equipes, tanto o Moto Clube como o Sampaio Corrêa, já estão classificados para a fase seguinte, para a semifinal do Campeonato Maranhense de Futebol. Isso aconteceu na última partida. O Sampaio é o líder do Campeonato Estadual. O Moto Clube era o líder até então, mas acabou perdendo um jogo, vinha invicto. E agora o Sampaio é o líder do Campeonato Maranhense de Futebol. Copa do Nordeste você vai conferir no sábado aqui na Difusora. São 3 jogos, a gente transmite um jogo e de olho nos demais jogos da Copa do Nordeste. No caso, o jogo que nós vamos transmitir, eu repito, é Fortaleza e CSA ao vivo, direto lá da capital cearense. No domingo, o Sampaio enfrenta o Ceará. A gente traz na segunda-feira aqui no Bom Dia os detalhes para você, a reportagem completa desse jogo, os melhores momentos e os lances. Torcida boliviana acreditando aí na classificação. Parada dura, é difícil contra o Ceará, mas em campo são 11 contra 11. Vamos para o jogo. Sampaio aí se preparando nessa semana, joga no meio da semana, acredito, com um time misto amanhã para enfrentar o Moto Clube, porque o foco principal, claro, é a Copa do Nordeste. Só passando de fase, o Sampaio já garantiu nos cofres o valor de R$300 mil, que é a premiação aí para quem passasse da primeira para a segunda fase. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no Portal 610. Lembrando que lá na área Itaquibacanga continua a manifestação dos trabalhadores do sistema rodoviário, parte deles parado, Viação Estrela. Portanto, com os braços cruzados, trabalhadores desde a madrugada. As paradas estão cheias. Você confere no MA10 mais informações ao longo dos nossos telejornais também. Portanto, continua a paralisação dos ônibus da Viação Estrela, que atende Zona Rural, a área Itaquibacanga e outros bairros da capital também. Uma terça-feira que começou complicada. Que Deus abençoe e que a gente siga em frente. Até amanhã, a gente se encontra.